Nós estamos em uma série de mensagens expositivas na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios. E hoje, assim como terminamos o último domingo, capítulo 5, hoje nós iremos iniciar esta trajetória ou esta meditação em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 11. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda não encontraram, nós vamos esperar. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Amém? Então todos que encontraram, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Atreve-se alguém entre vós, quando a queixa de um contra o outro levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Verso 4 diz: Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituístes como juízes os que não são de menos estima na igreja. Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre os seus irmãos? Entretanto, um irmão leva o outro ao tribunal, e isso perante aos incrédulos. Verso 7. O fato de teres processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiças e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem às práticas homossexuais, nem os que procuram, nem os que assim procuram, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Algum de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, é do Teu Espírito, da Tua graça e da Tua misericórdia que precisamos. Ilumine a nossa mente, traga paz ao nosso coração e que possamos compreender a Tua verdade esta noite. Assim eu peço a Deus que os maridos, esposas, filhos, filhas, irmãs, irmãos solteiros, viúvos e viúvas, que o Teu povo, nós como igreja do Senhor, sejamos edificados pela Tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, se eu pudesse dizer um título a essa exposição esta noite, é que a igreja que vive em harmonia reflete a beleza do Evangelho. A igreja que vive em harmonia reflete a beleza do Evangelho. Esta noite nós vamos falar de algo que todos nós que estamos aqui temos dificuldade. Se você falar para mim que não tem dificuldade, alguma coisa está errado. Mas todos nós temos dificuldade nos nossos relacionamentos interpessoais. Lidar com pessoas é algo fácil, irmãos? Muitas vezes você já ouviu a expressão: eu prefiro ter um cachorro, do que às vezes lidar com pessoas. Nós já ouvimos essas expressões. Mas a igreja, quando ela vive em harmonia, povo santo, escolhido do Senhor, ela reflete a beleza do Evangelho. Então, uma verdade todos nós precisamos assumir, que todos nós que estamos aqui em alguma esfera, em nossos relacionamentos interpessoais, nós temos sim um grau de dificuldade.
seja de cumprimentar, seja de entender, seja de orar, seja de ajudar um ao outro, seja de perdoar, seja de resolver as questões que precisam ser resolvidas, seja de falar a verdade um para o outro, que muitas vezes dói, mas a verdade precisa ser dita em amor. Todos nós, seja em nossas famílias, seja em nossos estudos, seja no emprego, seja como povo de Deus, nós temos sim dificuldades em nossos relacionamentos interpessoais. Mas a igreja, ela é totalmente diferente do mundo, como nós ouvimos domingo passado. Se ela exercita a autoridade da disciplina, ela está mostrando ao mundo que ela é diferente, é um povo santo escolhido pelo Senhor. E se assim somos um povo santo e escolhido pelo Senhor, existe no povo de Deus aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, alcançados por Cristo Jesus, algo que os diferenciam de toda a humanidade ou de todo o restante do mundo. Eu queria fazer um exercício também ao iniciar. Você já deve ter visto casos ou ouvido histórias de familiares que entraram contra os outros familiares na justiça, né? O pai coloca o filho na justiça, o filho coloca o pai, a mãe. São coisas nesse nível que nós vemos no mundo. Eu já ouvi, os irmãos, eu tenho certeza que já ouviram algumas coisas ou já foram testemunha de assuntos referentes a isso. Famílias colocando uns aos outros nos tribunais e assim indo para a justiça porque querem os seus direitos. E isto é muito triste, e isto é muito lamentável, e era exatamente isto aqui também, que neste contexto que estava acontecendo no 1 Coríntios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo está a começar a tratar. Nós precisamos, esta noite, ser lembrados, ser direcionados, sermos despertados do que é ser a família de Deus. A igreja, conforme o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, é a família de Deus. Nós, povo santo, escolhido do Senhor neste lugar, membros nesta igreja, servos uns dos outros, nós somos a família de Deus. Somos o povo a qual vivemos e devemos, ou nós precisamos viver em harmonia, porque nós somos a família de Deus. E numa família, uns se preocupam uns com os outros. Amém, irmãos? É pelo menos assim deve ser, não é verdade? Pelo menos os pais devem preocupar com os filhos com os pais. Não deve ser aqueles filhos que só vêm abraçar os pais quando assim precisam de uma mesada. Não sei se você já ouviu esta ilustração, que um pai tinha 2 filhos, e um filho todo dia chegava para o seu pai e dizia: pai, eu preciso da mesada, me dá aí os 30 reais. E todo dia assim chegava, e aquele filho nunca abraçava o seu pai, nunca via harmonia, nunca via koinonia, nunca havia mutualidade. Mas o segundo filho já era um pouco diferente, já perguntava se o pai estava bem, já perguntava se o pai precisava de alguma coisa. E esse segundo filho assim marcava como deve ser o relacionamento entre uma família. Nós precisamos ser resgatados e ser lembrados desta verdade esta noite. Então nós falamos que nós temos dificuldades em nossos relacionamentos interpessoais por conta das nossas paixões, por conta do pecado, que ainda nós estamos neste corpo corruptível, nós somos falhos, somos pecadores. E a igreja de Corinto, em vez de influenciar por meio de relacionamentos harmoniosos, relacionamentos saudáveis, por meio de um entendimento claro do que é ser a família do Senhor, a igreja de Corinto estava sendo influenciada pelo mundo, ela não estava influenciando. E assim ela estava demonstrando, conforme nós lemos o texto, que uns estavam levando uns aos outros aos tribunais por conta de brigas, de desentendimentos, e assim, em vez de eles serem a luz, serem o sal, estavam totalmente perdidos, estavam apresentando outra coisa que não era o Evangelho. A cidade de Corinto era cheia de a igreja de Corinto era cheia de vários partidarismos, como nós já ouvimos, e havia nesse contexto desta igreja uma dificuldade enorme de relacionamento.
uma dificuldade enorme de tratar as questões como o povo de Deus. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai inúmeras vezes no capítulo 6 dizer não sabeis, o verso 2, no verso 3 ele vai dizer novamente não sabeis, o verso 9 ele vai dizer novamente não sabeis, o verso 15 não sabeis, o verso 16 não sabeis, e o verso 19 não sabeis, várias vezes ele dizendo não sabeis. Ele está querendo chamar a atenção, chamar para que os irmãos pudessem assim se ater para esta realidade tão importante na vida da igreja de Cristo. Que você possa ouvir o restante da exposição, mas que você guarde isso que eu irei dizer também em seu coração. A igreja, e aqui os irmãos que tocam em orquestra vão saber justamente a ilustração que eu estou a trazer. É uma orquestra que toca em harmonia, ou deve tocar. Se uma corda arrebentar, se um instrumento, todos assim vão sustentar para que aquilo continue a soar e continue a entoar aquele cântico, o cântico harmonioso daqueles que foram salvos e resgatados pelo Evangelho. É assim que a igreja deve ser. Também a igreja é um lugar onde, como nós ouvimos no último domingo, a comunidade dos arrependidos, o lugar de pecadores que entenderam a sua condição e hoje se juntam a outros pecadores e juntos nós damos as mãos e assim caminhamos com misericórdia, com graça, com amor, juntos uns com os outros até o dia da volta de Cristo Jesus, até o dia que estaremos com Ele para todo sempre. Ainda perguntas nesta introdução. Você se sente acolhido pela família de Deus neste lugar? Você se sente amado pela família de Deus neste lugar? Ou você é aquele que o apóstolo Paulo apresenta no 1 Coríntios capítulo 6, que tem inúmeras queixas contra os outros irmãos e que não consegue resolver os conflitos? A igreja precisa ser este ambiente de amor fraternal, de mutualidade, de ajuda mútua, aonde juntos nós caminhamos, servindo ao Senhor e fortalecendo uns aos outros nesta caminhada. A igreja não é, e ela não tem espaço, por mais que nós possamos conhecer a verdade de Deus, por mais que nós possamos conhecer a doutrina dos céus, por mais que nós possamos conhecer as Sagradas Escrituras, toda a verdade vai levar à piedade. E os irmãos estão sempre ouvindo eu dizer isso, eu vou repetir novamente. A verdade de Deus, a sã doutrina, o bom evangelho, ele vai nos levar a sermos piedosos uns com os outros, amorosos uns com os outros, pacientes uns com os outros, porque juntos nós estamos na mesma caminhada, na mesma direção, servindo ao mesmo Deus, somos membros da mesma família. Amém, meus irmãos? Nós precisamos resgatar isso em nossas mentes, que a nossa estrutura é importante, que sim, nós temos a estrutura para cultuar ao Senhor é importante, mais importante ainda para esta igreja é o relacionamento interpessoal dos santos que se reúnem aqui. Os dízimos são importantes, amém. O ventilador, a energia, a nossa estrutura, os nossos departamentos, eles têm a sua importância, mas até um certo limite. Porque o que é mais importante, porque o que vai comunicar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, conforme o apóstolo João vai dizer ali no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus é quando nós sermos um só povo, estarmos unidos uns com os outros, nós iremos comunicar a beleza do Evangelho, nós iremos comunicar a grandeza de Deus que nos salvou, que outrora éramos inimigos de Deus e inimigos uns dos outros, e agora, conforme o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, todas as barreiras foram derrubadas, nos tornamos um só povo, de um só Senhor, de um só Deus, e assim servimos uns aos outros com alegria e com temor. Essas coisas precisam começar a permear a mentalidade da membresia desta igreja. Você precisa saber de uma coisa esta noite: você não é a última bolacha do pacote, você não é o último golo de água no deserto, você precisa uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros.
A comunidade dos santos não existe um lugar para eu, para o orgulho ou o egoísmo, mas é o nós, povo de Deus, reunidos juntos aqui, que refletimos a beleza do Evangelho por meio dos nossos relacionamentos interpessoais. E aqui só uma questão de prática. Nós somos constantemente levados a inúmeras questões. Eu tenho certeza aqui que muitos aqui têm queixas uns com os outros, têm queixas contra o pastor. Amém, irmãos? Isso é normal, mas isso precisa ser resolvido no amor e no temor. Você tem a sua queixa contra o seu esposo, contra a sua esposa, por causa de serviços de casa, né? Principalmente os pais com os filhos. O filho que não limpa a varanda, que não lava a louça, não ajuda no cuidado de casa. Mas, se você cruzar os seus braços e não resolver essas queixas, vai haver harmonia, vai haver koinonia, vai haver como esta família vai progredir ou continuar a caminhar, a se desenvolver. Infelizmente, muitas igrejas estão estagnadas, estão paradas, porque dão mais valor a toda a sua estrutura, a todas as outras coisas que às vezes soam como algo mais fácil de lidar, e não dão atenção aos relacionamentos interpessoais, porque Deus, por meio de sua graça, quando nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos sendo fortalecidos uns pelos outros, porque Deus, por meio de sua graça, ainda assim que nos salvou como pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, nos coloca juntos em uma família para caminharmos até o dia da volta de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, que você entenda também esta noite, que eu e você como peregrinos neste mundo que jaz no maligno, que eu e você como peregrinos neste mundo tenebroso, nós não estamos só. Não estamos só porque Cristo está conosco, e não estamos só porque temos uns aos outros para seguirmos nesta caminhada. Amém, irmãos? Temos uns aos outros para nos auxiliarmos e nos ajudarmos e resolvermos as questões e sermos assim fortalecidos pelo Senhor. Porque se eu nego a comunhão dos santos, se eu nego o amor fraternal, se eu nego a mutualidade, se eu nego os nossos relacionamentos interpessoais em ser relacionamentos saudáveis, eu estou questionando a sabedoria do próprio Deus. Eu estou questionando a sabedoria do próprio Cristo, que nos fez um só povo, e assim nós devemos caminhar. Então, portanto, irmãos, meditemos esta noite neste texto, e que o apóstolo Paulo está trazendo enfaticamente ao dizer a esses irmãos: vocês têm um grave problema, porque vocês estão, em vez de resolver as questões entre vocês, vocês estão levando aos tribunais, vocês estão levando para os ímpios julgarem essas questões. Na mentalidade dos gregos, aqui no contexto, isso era normal, porque eles achavam isso normal. Mas os judeus não estavam acostumados a dirigir-se aos tribunais, e portanto, eles entendiam, como nós vemos, que eles não deviam assim dirigir a justiça aos órgãos públicos, né? Um exemplo, mas eles deveriam resolver os seus problemas juntamente com a lei, e assim os judeus também entendiam que era proibido expressadamente recorrer a tribunal, a justiça que não fosse referente à lei do Senhor. Eles entendiam isso como blasfêmia, isso contra a lei divina, mas os gregos tinham uma mentalidade totalmente pervertida. Um cristão não resolve os seus assuntos com os outros com o desejo de ser recompensado. E era isto que Paulo estava falando: olha, vocês estão querendo ser recompensados por questões que vocês podem e devem resolver entre irmãos. Eles não podem caminhar assim, mas o cristão verdadeiro e genuíno resolve as questões interpessoais dos relacionamentos com amor, com mansidão, e este assim vai buscar a viver em paz com seus irmãos, e não vai deixar-se rebaixar e levar as questões às justiças, aos tribunais daquela época. Uma verdade também precisa ser dita, e por mais que ela possa muitas vezes esclarecer ou possa chocar os irmãos, infelizmente, a igreja é um dos únicos exércitos do mundo que, em vez de todos se ajudarem, ficam lutando uns contra os outros.
Meus irmãos, tem muita coisa para nós fazermos. Nós precisamos abandonar essas picuinhas de relacionamentos interpessoais. Você que é pai, eu ainda não sou, até quando você vai ficar naquele dilema com os seus filhos? Você precisa resolver essas questões. Mas ainda mais nós, povo de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz, que vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Nós, irmãos, não podemos ficar perdendo o nosso tempo em alfinetadas, em questões tão pequenas, mas precisamos nos ater que aquilo que é mais importante. Precisamos fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros ao entendimento do Santo Evangelho. Eu sei que tem questões que precisam ser resolvidas. Eu não estou dizendo esta noite que a igreja não deve ter suas crises em relacionamentos. Isso vai acontecer, nós somos pecadores. Mas infelizmente temos muitos cristãos, passam anos e anos e anos, passam 10 anos, 30 anos, 40 anos, e ainda assim não conseguem ter um bom relacionamento com o povo de Deus. Ainda assim é cheio de queixas, uns contra os outros, e todo mundo é problema, e ninguém presta, e ninguém é bom, e ninguém serve para nada. E assim, ainda tem a capacidade ou a audácia de dizer que serve ao Senhor. E era isso também que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam resolver as suas questões. Vocês precisam resolver os seus conflitos. Eles vão existir, mas vocês precisam resolver. A igreja não pode, irmãos, esta igreja que seja orientada esta noite, viver uma disputa interna, viver em brigas internas. Nós vamos ofuscar o Evangelho, nós vamos diminuir a glória de Deus, nós vamos nos matar se nós ficarmos neste caminho de intrigas, de queixas, de litígios, de briga uns com os outros. Nós vamos envergonhar o nome de Cristo. O mundo vai deixar de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus se persistirmos em picuinhas interpessoais, em briguinhas tão farisaicas, tão medíocres, e quando assim não são resolvidas. Se você tem alguma coisa contra alguém aqui nesta igreja, você ouviu no último domingo pelo pastor Luiz Henrique, o parâmetro de Mateus capítulo 18, vai e tenta ganhar o seu irmão, tenta resolver. Meu irmão, eu acho que, olha, você me ofendeu, você deu um mau testemunho, meu irmão, olha, eu acho que você precisa se arrepender, não conseguiu ganhar o seu irmão, chama mais 2 testemunhas, vamos lá tentar ganhar este irmão. Não ganhou este irmão, traz para que a igreja tente novamente o arrependimento. Nós precisamos constantemente estar buscando a resolver todos os nossos conflitos, assim como a graça do Senhor, assim como a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs sobre nossas vidas. Assim também a misericórdia precisa do Senhor alcançar os nossos relacionamentos. Agora eu quero me ater a alguns pontos para assim caminharmos e encerrarmos esta noite. Em primeiro lugar, eu quero destacar aos irmãos que sempre vai existir problemas em nossas relações interpessoais. O apóstolo Paulo é bem claro no verso 1 em dizer: olha, atreve-se que alguém entre vós, quando a queixa um contra o outro. Paulo já disse: olha, vocês têm problemas um contra o outro aí. Vocês precisam resolver. Paulo aqui nos dá a entender que as contendas ou os problemas interpessoais, eles vão existir. É um fato que nós não podemos negar, porque os crentes não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos ser lembrados disso. Eu vou falhar com os irmãos, alguns irmãos vão falhar comigo, nós vamos falhar uns com os outros, mas o que nos diferencia do mundo é que nós vamos buscar a resolver as nossas questões em amor, em humildade, em passividade, em assim tratar tudo aquilo que precisa ser tratado. Paulo está dizendo: olha, os crentes vão ter dificuldades nos seus relacionamentos, porque vocês não são perfeitos. Eles formam a comunidade de pessoas que ainda não estão prontas, ainda não estão no estágio da glorificação. E por isso nós já ouvimos que
as expressões que a igreja ela não é uma fábrica de perfeição, mas é um lugar onde homens e mulheres que foram regenerados, transformados, está sendo assim trabalhado no sentido da santificação dia após dia, onde Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, para cada vez mais sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Deus, irmãos, esta noite está transformando homens complicados igual a mim, igual aos homens que estão aqui. Deus esta noite está transformando mulheres complicadas igual às irmãs que estão aqui, transformando gente torta, gente doente, em homens e mulheres santos e a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós nos decepcionamos com pessoas e as pessoas se decepcionam conosco. Isto é uma verdade, mas nós precisamos resolver os nossos relacionamentos. Nós muitas vezes vamos machucar uns aos outros. As tensões, as contendas, elas sempre vão existir, e elas ainda existem dentro da igreja. Mas nós temos queixas uns com os outros. Nós devemos lembrar de Colossenses, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, por gentileza? Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o verso 12, 13, 14 e 15. Diz assim, Colossenses capítulo 3, o verso 12, 13, 14 e 15. Então, como santos e amados e eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Preste atenção o verso de número 13. Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também o que, irmãos? Fazei-o, também o perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O verso 15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sedes assim agradecidos. Vai existir os problemas interpessoais, vai existir as crises de relacionamento, mas nós já temos a forma que deve ser resolvida. Vocês que são santos, amados e eleitos, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência uns com os outros. As contendas existem dentro dos lares, existiu nas famílias no Antigo Testamento, como nós vemos o caso entre Esaú e Jacó, Caim e Abel. Nós vemos que ainda hoje existe crises entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Há contendas entre nações, tensões entre nações e também dentro da igreja. A Bíblia registra várias contendas que houve entre os personagens das Sagradas Escrituras. Nós vemos o apóstolo Paulo em Filípios dizer que duas mulheres, Evódia e Síntique, não estavam concordando umas com as outras, conforme Filipenses capítulo 4, verso 2. Próprio Paulo e Barnabé, conforme Atos 15, 36 e 40, entraram em um desacordo e precisaram se separar. Mas depois nós vemos Paulo também em outros momentos resolvendo as suas situações. Assim também, irmãos, era a situação de Corinto tão grave. Mais grave ainda é que eles não estavam usando os parâmetros bíblicos para resolver as questões, mas estavam usando os parâmetros deste mundo para resolver as questões interpessoais. Essa é a realidade que Paulo mostra dentro desta igreja, uma triste realidade que precisava sim ser denunciada, ser assim resolvida entre esses irmãos. Irmãos, aplicação prática para nossas vidas deste primeiro ponto é: entenda uma coisa, vai haver problemas de relações interpessoais dentro da Igreja Batista Saron. Amém? E ninguém crê nisso, né, irmão? Nessas horas ninguém fala amém, né? Só fala amém na hora de começar uma semana. Irmãos, nós somos pecadores, precisamos assumir isso. Vai acontecer, mas maravilhosa graça, maravilhoso perdão do Senhor, é que já por meio da sua palavra, como Colossenses capítulo 3, existe a maneira de resolvermos e continuarmos esta caminhada. Então, se você tem alguma queixa, irmão, busque resolver,
busque a sanar, busque a conversar. Não fique naquela velha expressão, como o pastor Luiz já disse, né? Vou pedir para que o irmão ore, né? Aí começa aquela linha de fofoca interminável dentro da igreja, e lamentavelmente esta linha não tem fim, e aí lamentavelmente mais ainda é que nunca se resolvem essas questões. Nós precisamos encarar uma realidade: nós somos pecadores, e se eu falhar com os irmãos, e se for questionado, eu preciso me arrepender, assim como também todos nós que estamos aqui. Imaturidade nossa seria e será se nós não resolvermos as questões e achar que vai vir um anjo do céu e vai resolver para nós. Não vai, irmãos. A Bíblia é clara: olha, vocês são santos, separados, eleitos, e vocês devem ser humildes, ter compaixões e resolver as questões que precisam ser resolvidas. Esta era a realidade que o apóstolo Paulo apronta neste primeiro momento, dizendo: há queixas entre vocês. Em segundo lugar, também podemos e precisamos observar quais consequências nós teremos de questões que não forem bem resolvidas dentro da igreja. Quais consequências teremos? A primeira é: ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém ora por mim, me sinto abandonado. São consequências que muitas vezes começam a manifestar em nossos corações. Mas eu quero dizer outras consequências. Eles estavam dando um falso testemunho por resolverem essas questões de uma maneira errada ou não resolverem. Já parou para pensar, meu irmão e minha irmã que está aqui esta noite, se você não resolve o conflito que você tem com outro irmão, você está dando um falso testemunho de Cristo para o mundo? Você já parou para pensar sobre isso? Se eu e você somos representantes de Cristo, e ao não resolvermos os nossos conflitos interpessoais, questões que precisam ser resolvidas, nós estamos ofuscando a glória de Deus? Nós estamos dando um falso testemunho de Cristo? Não é que Paulo esteja colocando em dúvida a moral dos tribunais deste mundo. Não é que Paulo esteja menosprezando. Nós entendemos que as autoridades foram instituídas por Deus, mas o fato da igreja levar os seus assuntos para fora dos portões, para serem resolvidos no mundo, é um péssimo testemunho. Mas o fato da igreja não resolver as suas queixas uns com os outros é um péssimo testemunho. Levar os problemas internos da igreja para os tribunais, para os de fora, é um fraco testemunho do evangelho. O lugar de tratar os assuntos domésticos é em casa. Amém, irmãos? O lugar de tratar os assuntos domésticos é em casa. Eu tenho certeza que os casados que estão aqui esta noite vão ter bem ciência daquilo que eu estou falando, e também os filhos. Você não gosta de ser chamado à atenção em público, não é verdade? A esposa dar um ralo no marido no meio dos irmãos, e era algo que precisava ser resolvido na onde, irmãos? Na onde, irmãos? Em casa. Os filhos, muitas vezes, eu sei que os pais têm que corrigir os seus filhos, mas eu digo também no âmbito de filhos mais velhos, serem às vezes corrigidos pelos seus pais em público, ou em lugares que não são apropriados. Essas questões devem acontecer em nossa casa. Sempre a gente já ouve, às vezes, marido: olha, ela me chamou a atenção no meio dos outros, ou ele me chamou a atenção no meio dos outros. Assim também é a prática da igreja. As coisas da igreja nós resolvemos entre igreja, em casa, como povo de Deus. Por isso nós não podemos ir uns contra os outros para lugares que não estão prescritos na palavra do Senhor. Também, assim como consequência, então, esse momento que nós dizemos que estamos dando um falso testemunho, também entendemos como consequência que, se os crentes levam seus problemas internos, seus relacionamentos machucados para os de fora resolver, eles estão fracassando em viver em uma posição como família, em viver naquilo que Deus, por meio de Cristo, instituiu. O que Paulo está dizendo é que a igreja vai julgar o mundo, e a igreja que julga as coisas desta vida, ela julgará inclusive os anjos, ou seja, as coisas do mundo espiritual. A igreja vai estar numa posição não de ré, mas sim de juíza naquele dia. E quando a igreja de Corinto se colocou numa posição de ré para ser julgada, ela inverteu os papéis, ela fracassou na posição a qual o Senhor, por meio de Cristo Jesus, ortogou a ela.
A igreja não estava entendendo que ela fora colocada por Deus numa posição de julgar o mundo e para julgar os anjos caídos também. A igreja de Corinto não estava tomando devidamente apropriado daquilo que Deus, por meio de Cristo, havia designado a ela. Nós iremos julgar os anjos e o mundo. Nós estaremos naquele dia do juízo final, não como réus, mas sim como participantes deste julgamento. Agora, se nós não resolvemos, se nós não analisamos as coisas entre nós, ou levamos para outros lugares, nós estamos novamente, irmãos, questionando a sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo, e isto é lamentável. Também uma outra consequência é que quando a igreja não resolve os seus relacionamentos interpessoais, ela acaba cometendo vários erros. E vários erros assim desembocam em algumas verdades também esta noite. Esta igreja, ela está sendo envergonhada. A atitude da igreja em não resolver os seus conflitos, ela está destruindo o seu testemunho. Quando a igreja, além de criar problemas e contendas, leva para os portões de fora e expondo os escândalos, as feridas, as nudez diante dos tribunais do mundo, ela está trazendo sobre si o mesmo entendimento de que ela está sendo envergonhada, ela está sendo diminuída. E Paulo diz que isto era uma vergonha para a igreja e ela roubava a sua autoridade espiritual ao tomar esta posição, e é uma atitude que ela não tinha moral para falar diante do mundo. Uma igreja despida diante do mundo perde a sua autoridade de pregar o evangelho. Preste bem atenção nisso, irmãos. Se nós não resolvermos os nossos conflitos, do que vai adiantar você falar de Jesus para o seu vizinho, se você não consegue ter paz nem com seus irmãos da igreja? Ah, pastor, mas eu tenho que evangelizar. Ah, pastor, mas eu tenho que pregar Cristo para a minha família. Se você tem crises nos seus relacionamentos dentro da igreja, com o povo de Deus, e não resolve, ou tem buscado resolver de uma maneira errada, eu só tenho a dizer, você está perdendo tempo, porque você não tem moral, você não tem autoridade para pregar o evangelho. Precisamos nos ater para isso. É duro essas verdades. E também, irmãos, Paulo aponta que a derrota da igreja ao levar as suas contendas para o mundo sentencia cada vez mais que ela está em fracasso, ela está em tremendo prejuízo. Paulo está dizendo que quando a igreja tem um problema e ela não é resolvido, ele não é resolvido à luz da palavra, isto é uma derrota para a igreja. Seremos um exército de derrotados. Seremos um exército de envergonhados. Seremos um exército sem autoridade dos céus, se nós não resolvermos da maneira bíblica e saudável os nossos relacionamentos interpessoais. Precisamos nos lembrar disso também, irmãos. E também é uma grande injustiça criar contendas, criar danos, provocar prejuízos e depois levarem a ser julgados em outros lugares. Tem pessoas, irmãos, que nós sabemos que são mais difíceis do que as outras. E eu e você somos difíceis, mas precisamos do amor uns dos outros. Mas ao não resolvermos as questões, também entram como uma consequência de que nós vamos assim provocar danos irreparáveis diante uns dos outros e diante do mundo. O que Paulo está querendo dizer é que existia esta prática injusta e pecaminosa e danosa na igreja de Corinto, de querer ir para os tribunais, porque eles não estavam mais na mentalidade de Cristo, eles não estavam no centro do evangelho, e por isso eles estavam buscando os seus próprios desejos, e não buscando aquilo que a palavra do Senhor ensina. Os crentes de Corinto estavam referindo-se uns aos outros em tribunais e quebrando os laços da comunhão verdadeira e levando a contenda deles para fora da igreja. Para fora da igreja. É igual o marido querer levar os problemas de casa para fora da sua casa, em vez de resolver em casa. A esposa querer levar as contendas ou as dificuldades de casa para as amigas que não são nem cristãs, tentando resolver as questões, assim como também os homens. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, e precisamos ter este princípio, esta sabedoria do alto céus. E em terceiro lugar, irmãos, quero apontar também esta noite, que é a solução para as nossas dificuldades e contendas na igreja. Paulo então aponta alguma solução, e a solução apontada para o Paulo é
que vocês podem às vezes evitar algumas contendas dentro da igreja. Paulo adverte, olha, vocês só existe, o fato só de existir já é uma completa derrota, mas vocês também podem evitar. Meus irmãos, nós não podemos criar neste espaço a qual nós nos reunimos, ou neste corpo a qual nós nos encontramos como igreja do Senhor, um espaço de eterna imaturidade espiritual, eterno conflito, eterno queixas uns com os outros. Nós precisamos ter uma postura de uma vida cristã madia, de uma vida cristã sábia, edificada na rocha, no Evangelho e com os princípios bíblicos. Então a primeira solução é que você precisa crescer, você precisa ter posturas diferentes, você precisa ser realmente um verdadeiro cristão e resolver as questões. Você precisa ter uma postura diferente. Exemplos familiares estão muito surgindo esta noite, mas quando a mãe e o pai engolem o choro, né? E a criança começa a aprender que ele precisa tomar uma postura. Não é a vida inteira que ele vai ficar chorando, né? Vocês que são pais, os irmãos, mais uma vez, já pensou se seus filhos ficassem a vida inteira chorando e fazendo birra? Meus irmãos, eu nem imagino, nem tenho filho ainda, iremos ter em nome de Jesus, mas seria difícil para nós. Agora imagine só cristãos a vida inteira ficar tendo conflitos. Por que isso, por que aquilo outro? Irmãos, lembre-se de um princípio que foi pregado. Se você se sente ofendido, é você que deve ir até a pessoa que lhe ofendeu e resolver a questão. Lamentavelmente, nesse contexto de resolver conflitos interpessoais, nós achamos que aqueles que nos ofendeu devem vir até nós. E lembra como o pastor Luiz pregou no domingo pela manhã, dizendo que nós que pecamos contra Deus, e foi nós que fomos até Deus? Não, foi Deus que veio até nós. Então, isto aqui também serve para trazer na nossa mentalidade esta noite e começarmos a refletir. Se temos questões que nos incomodam, nós precisamos ir resolver. Não é esperar que os outros venham até nós. A segunda também, a solução apontada por apóstolo Paulo, é que caso surjam contendas dentro da igreja, elas não devem ser levadas aos tribunais fora da igreja. Eu já disse a alguém uma vez que se um pastor orienta você a ir no tribunal contra os seus irmãos na fé, ele está pegando esta parte aqui da Bíblia, está rasgando e jogando fora. Nós precisamos resolver as nossas questões entre nós mesmos. Ah, pastor, mas você está menosprezando a lei, os juízes, os advogados. Eu creio que eles foram instituídos por Deus para um lugar, um devido lugar. Mas as coisas que se referem à nossa fé, à nossa prática, elas devem ser resolvidas entre nós. Por isso, irmão, qualquer um que se atreva a querer ir contra o outro no tribunal, o apóstolo Paulo já disse, olha, vocês já estão derrotados. Se vocês querem ir nos tribunais, por mais que vocês possam ganhar, vou colocar os meus irmãos contra a justiça, vou pedir uma indenização de 10 mil, isso diante da Bíblia não vai valer nada, porque a Bíblia diz que vocês já estão derrotados só por ter esta atitude. Nós devemos sim sofrer o dano, sofrer a perca, vai nos custar lágrimas, vai nos custar dor em nosso coração, mas lembre-se, meus irmãos, somos pecadores, lembre-se, meus irmãos, Deus irá julgar todos, lembre-se, meus irmãos, que o Senhor conhece a intenção do seu povo, do seu coração, e por isso não tem como se esconder do Senhor. Então a segunda solução que o apóstolo Paulo apresenta é de que você não deva levar essas questões para os tribunais de fora. E assim, a solução também que o apóstolo Paulo apresenta para resolver essas questões é que dentro da igreja nós podemos assim buscar um conselho. E o apóstolo Paulo vai dizer, conforme nós lemos no verso, vê se há alguém aí que tenha um conselho, que possa dar um sábio conselho. Nós precisamos, irmãos, de homens e mulheres piedosos, que vão dar sábios conselhos. O provérbio vai dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. Nós precisamos uns dos outros para resolver. Nós precisamos, como o apóstolo Paulo está dizendo, caso surja um problema, ele deve assim buscar
uma solução por meio de um sábio aconselhamento. Algo tão perdido em nossas igrejas, nós precisamos resgatar disso. Nós também precisamos lembrar que uma das soluções é que nós iremos sofrer o dano, nós vamos perder, irmãos. Se você tem a mentalidade que você entrou na igreja, que você está aqui como povo de Deus, só para ganhar benefícios, você está no lugar errado, porque a proposta de Paulo não está focada no direito e na justiça, mas ele está dizendo no verso 7, o fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotado, em vez disso, porque não sofreis a injustiça, porque não sofreu o prejuízo. A igreja não é lugar para você obter lucros, obter resultados, se gabar entre os outros, mas é um lugar de nós doarmos uns aos outros, a mutualidade, ajudarmos uns aos outros, chorarmos uns pelos outros, perder, se for o caso, uns pelos outros, porque nós estamos alistados no mesmo exército, amém, irmãos? Estamos caminhando na mesma direção, Cristo é o nosso general. Nós não gostamos desta proposta, nós não gostamos de perder, mas nós precisamos entender que o reino de Deus, a igreja do Senhor, é formado por homens e mulheres que estão dispostos a sofrer. Aquele que quiser vir após mim, são palavras de Jesus, deve fazer o que, irmãos? Negar a si mesmo, negar e levar a sua cruz. É assim que nós devemos caminhar. Precisamos entender que é melhor perder dinheiro do que perder o irmão e o testemunho cristão. A única pessoa que ganha no meio de toda esta confusão de relacionamentos não resolvidos é Satanás e mais ninguém. E o nome de Cristo é envergonhado. Quero assim caminhar para o meu último ponto esta noite e dizer que as contendas dentro da igreja devem levar a meditarmos e a refazermos e assim constantemente uma autoavaliação. Paulo mostra que a igreja de Corinto, que o fato de existir contenda entre os crentes deve se levar uma autoavaliação. A igreja precisa ter claras as convicções acerca de que somos membros da mesma família, do mesmo corpo, e principalmente, como o apóstolo Paulo vai destacar no verso 9 ao 11, que se você peca, se você erra, não é somente algo no seu indivíduo, mas é uns contra os outros. E Paulo está dizendo, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que Paulo está dizendo isso? Eles estavam tendo uma prática que se referia aos injustos, então eles precisavam fazer uma autoavaliação de como estavam vivendo, de como estavam a sua vida diante de Deus e diante do bom testemunho dos irmãos. Por isso, a orientação do apóstolo Paulo é que eles deviam assim buscar e fazer esta autoavaliação, porque algumas práticas estavam comprometendo e ferindo uns aos outros. E estas práticas estão descritas aí: os impuros, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, que refletem os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, maldizentes. E nem esses roubadores, ele está dizendo, esses não demonstram, se vivem assim, que são verdadeiramente filhos de Deus. A palavra impuro que o apóstolo Paulo quer descrever aqui, toda sorte no sentido de pecaminoso nas áreas sexuais. Os idólatras, trata-se de alguém que tem ídolos não só físico, mas também imaterial, ou sejam, as expressões que muitas vezes pode causar um choque aqui para você esta noite, mas se você diz que os seus parentes são tudo para a sua vida, você está num caminho errado. Isso pode ser uma idolatria, porque Jesus disse que aquele que amar pai ou mãe, ou amar uns aos outros mais do que a ele, não é digno dele. Não, a idolatria não só é os ídolos, mas também questões sentimentais que muitas vezes nós temos que são doentias. Os adúlteros, que o apóstolo Paulo está dizendo, são aqueles que traem as suas esposas, que são infiéis no seu casamento. Os afeminados são aqueles que têm práticas homossexuais, que não lutam contra elas e que sabem muitas vezes que é pecado, mas quer viver na igreja como algo normal, e isto é errado. O Paulo também vai dizer que os ladrão de onde aqueles que furtam
furtam os seus familiares, furtam os seus negócios, esses também não vão entrar no reino de Deus, nem os bêbados. E esta tradução que Paulo está dizendo aqui, nós já falamos várias vezes aos irmãos, que a bebida não é pecado, mas aquele que se domina pelo álcool, se deixa dominar pelo álcool, este sim está em um mau caminho, porque ele não tem controle. Esses que são maldizentes, pessoas que são maliciosas, que espalham contendas, pessoas que gostam de ver pegar fogo no parquinho, pessoas que não trabalham para a edificação de uma igreja saudável, mas gostam de ser maldizentes, esses também precisam refletir sobre suas vidas. Há inúmeras que o Paulo então assim aponta, mas no verso 11, irmãos, que maravilhosa graça. Se você pode acompanhar comigo, nós já estamos caminhando para encerrar. No verso 11, Paulo diz assim: alguns de vocês eram assim, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Que igreja problemática. Parece algo difícil de entender, mas Paulo está dizendo, em virtude de tudo isso, que ali há sim verdadeiramente homens e mulheres que foram salvos. Paulo está, após apresentar estes diagnósticos, ele traz, dizendo: olha, vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome de Jesus Cristo, e assim, vocês precisam andar em novidade de vida. Entendo, irmãos, que a igreja precisa ter muita certeza do que ela é por meio das Sagradas Escrituras, e não ficar olhando o mundo como parâmetro, mas sim voltar para as Sagradas Escrituras. Houve um momento que Jesus transformou a minha vida e a sua vida, quando nós fomos assim, alcançados por sua graça e por sua misericórdia, e fomos mudados. E a mudança que Jesus Cristo fez no meu e no seu coração, não é só no hábito redentivo no sentido da salvação, né? Vai me livrar do inferno, mas é em todas as esferas na minha vida e na sua vida. E eu encerro dizendo que principalmente em nossas relações interpessoais. Algumas aplicações. Se você que está aqui esta noite tem dificuldade de se relacionar com pessoas, você reconhece isso, vamos orar, irmãos. Estamos aqui para nos ajudar. Vamos orar por sua vida. Amém por isso. Se você reconhece que você tem dificuldade de lidar com pessoas, você precisa da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor. Mas a segunda aplicação também eu trago aos irmãos: se você que está aqui esta noite e não gosta de relação interpessoal, não gosta de viver na koinonia, na comunhão dos santos, eu tenho por mim que você está no lugar errado, e mais ainda, eu tenho por mim que o Cristo que alcançou o seu coração não é o Cristo da Bíblia, mas é um Cristo que você mesmo idealizou em sua mente. Se você está na igreja, cultuando ao Senhor, se diz servo do Senhor, filho de Deus, membro da família celestial, mas não gosta de pessoas, não gosta de um relacionamento interpessoal, você pode estar no lugar errado. Aos membros desta igreja também, esta noite, quero dizer, se nós tivermos aflições e conflitos uns com os outros, vamos buscar a graça e a misericórdia do Senhor para resolver as questões, para que o nome de Cristo não seja envergonhado pelo nosso ajuntamento, o ajuntamento do povo de Deus neste lugar. Vamos resolver as nossas questões em amor, em lágrimas. Você já chorou pelos irmãos da igreja, por situações: Senhor, eu estou tendo dificuldade de relacionar com aqueles irmãos, eu preciso que o Senhor trabalhe em meu coração. Você já derramou uma lágrima por isso? Ou você fechou a porta e disse: eu não quero saber, a vida é minha, eu quero que se exploda? Que tipo de cristão é você esta noite? A aplicação também, irmãos, que eu quero trazer é que nós, membros desta igreja, não podemos usar os parâmetros do mundo. E os parâmetros do mundo que estão em alta falamos como nós já ouvimos. Eu vou relembrar os irmãos, porque é importante relembrar as verdades que estão sendo pregadas nesta igreja. Nós temos a tendência de falar para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, mas não falamos uns com os outros.
Nós estamos buscando as coisas do mundo para resolver os nossos conflitos interpessoais e não buscamos, irmãos, no sentido de amar, de abraçar, de chorar, de resolver as nossas questões, de falar um olhando no olho do outro, de derramar lágrimas, de se alegrar, de ser perdoado, de abraçar, porque assim nós vamos demonstrar o bom testemunho do nome de Cristo. Ainda como uma aplicação final, irmãos, entenda que esta igreja não é feita de homens e mulheres perfeitos. Nós temos falhas e nós vamos falhar uns com os outros. Mas assim como as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas, porque todos os dias nós falhamos contra o nosso Deus. A Bíblia vai dizer em Lamentações, elas são a causa de não sermos consumidos. Essas misericórdias precisam permear os nossos relacionamentos interpessoais da igreja. Mas pastor, fulano já errou comigo tantas vezes. Você precisa continuar amando, perdoando, chorando, porque Cristo faz por você isso todos os dias. A misericórdia dele é a causa de eu e você não sermos consumidos. E por último, irmãos, que fique o desafio para mim, para você, para todos os membros e amigos que visitam a nossa igreja esta noite. Precisamos dar as mãos nesta santa peregrinação e continuar fortalecendo uns aos outros. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Nós vemos a maldade cada vez mais piorar. Nós vemos tantas coisas acontecendo neste mundo, como nós vimos recentemente pelos noticiários de uma filha que tramou juntamente com os amigos a morte de todos os seus outros parentes. Que coisas terríveis. E agora nós vamos continuar nesta mesma correnteza do mundo, brigando uns com os outros. Não, irmãos, precisamos fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros. Precisamos esta noite ser desafiados em dar as nossas mãos uns aos outros. Se eu tenho questões contra os irmãos, vamos resolver. Se nós precisamos sentar e orar, vamos sentar e orar. Vamos resolver todas as questões, vamos nos unir, porque nós não podemos ser um